Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou te falar alguns cuidados que você precisa ter na hora de vender o seu precatório. É isso mesmo, na hora de vender o precatório. Sim, é possível você vender o seu precatório, tá certo? Como uma forma de antecipar o seu crédito. O que isso quer dizer? A gente sabe que o processo judicial ele termina sendo bastante demorado, né? Ele demora bastante. Então, é um longo caminho até você conseguir ter uma sentença definitiva aí contra a Fazenda Pública, né? Contra o poder público, seja a União, seja o Estado, município, Distrito Federal, as suas autarquias. A gente tem normalmente um processo bastante longo e muito demorado. Quando encerra esse processo, a gente ainda tem que esperar o precatório, que também demora bastante. Dependendo do valor desse precatório, a gente pode ter uma demora ainda maior para conseguir receber esse pagamento, tá certo? Então, antecipando essa questão, sim, você pode vender o seu precatório como forma de antecipar o seu pagamento. Mas, para isso, vai existir um deságio. O que é um deságio? É uma desvalorização. Então, você vai negociar aí, abatendo 10% do valor do seu precatório, 20% do valor do seu precatório, vai depender muito aí de vários fatores, né? As empresas e os investidores que trabalham com isso, eles sempre também ganham alguma vantagem. Então, você tem a vantagem de receber mais rápido. Por outro lado, as empresas que compram ou os investidores ganham também na questão do deságio. Ou seja, por exemplo, se o seu precatório vale aí 300 mil reais, vamos supor, se o deságio for 10%, então essa pessoa, né, esse comprador vai te pagar 270 mil reais. Se esse deságio for de 20%, essa pessoa vai te pagar 240 mil reais, né? 20% de 300, a gente está falando de 60 mil. Então, existe uma série de fatores que influenciam nessa tomada de decisão, tanto de um lado quanto do outro, tá bom? Em relação às empresas e aos investidores, o que costuma pesar muito? Quem é o devedor? Se é um estado, se é um município, se é a União, se é uma autarquia, qual o tipo de crédito que você tem, se é um crédito tributário, se é previdenciário, quanto tempo, qual o valor desse crédito, quanto tempo ainda tem previsto, né, uma média, uma estimativa de quanto tempo ainda falta para receber esse pagamento. Então, existem várias coisas que pesam. Em relação ao lado de quem está vendendo o crédito, é uma análise muito pessoal, né? Você tem que pesar aí a conveniência de abrir mão de parte do dinheiro que você tem direito para conseguir receber ele de forma mais rápida, tá certo? Então, é isso. Vem comigo, tá? Já se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você quer saber esse conteúdo, fica comigo aqui até o final, tá certo? Se ficar com dúvidas, basta deixar nos comentários que eu volto a que eu vou te responder lá nos comentários, ou se for o caso, eu volto a gravar novos vídeos. O segundo ponto que você precisa saber, o primeiro foi, eu posso vender o meu precatório? Sim, né? Mas eu preciso abrir mão de alguma coisa. É um acordo que você vai fazer com quem está comprando o seu precatório. Segundo ponto, preciso avisar o meu advogado? é, o meu advogado precisa dar anuência, ele precisa concordar com a venda? Sim e não, né? Sim, você precisa avisar o seu advogado, é importante, até para que ele possa acompanhar esse trâmite aí, se for o caso, te orientar, vai depender muito de como que é o seu contrato de honorários com esse advogado, qual o serviço que ele se propôs a prestar, né? Então, sim, você precisa avisar, e não precisa da autorização do advogado para fazer a venda do precatório. Agora, muita atenção. Mesmo que você venda o seu precatório, o advogado ele tem direito ao valor pactuado no contrato de honorários. Então, vamos supor que você pactuou aí 30%, né? Vamos voltar lá para aquele exemplo dos 300 mil, você pactuou 30% com o advogado. Então, é importante lembrar que desses 300 mil, 90 mil pertence ao advogado, né? 30% dos 300 mil, 90 mil pertencem ao advogado. Então, você vai conseguir negociar em cima de 210 mil reais, tá certo? Todo o valor que você negociar vai ser retirado da sua parte e deve ser preservado o valor dos honorários advocatícios. Ponto. O advogado, se ele quiser, né, e aí também tem uma questão de negociação com a empresa,
Eu já vi empresas que elas antecipam o valor integral do pagamento dos honorários. Já vi empresas que também compram uma parte do advogado e com isso o advogado também precisa abrir mão de parte, né, do que ele tem direito. Então, por exemplo, ele tem 90 mil, ele vai abrir mão aí de 18 mil, por exemplo, 20%, tá? E já vi empresas que não compram a parte do advogado, eles simplesmente fazem o destacamento dos honorários, que é juntar basicamente, né, de forma bem simples, a gente junta o contrato de honorários no processo e já sai separado, qual é a parte do cliente e qual é a parte do escritório de advocacia. Aliás, né, e abrindo um parêntese aqui nessa conversa, é muito interessante a gente utilizar sempre a procuração com a cláusula de destacamento de honorários contratuais, tá? Eu faço isso aqui no escritório porque dá uma segurança para mim e para o cliente, tá certo? Infelizmente, a gente vê muitas notícias por aí tanto de pessoas que recebem o dinheiro, né, e não pagam a parte do advogado, não pagam os honorários contratuais, como a gente também vê notícias de advogados que recebem o valor e não repassam para o cliente, né? E aí fica uma briga infinita entre advogado e cliente nas duas situações. Quando o cliente não paga, fica o advogado cobrando, e quando o advogado pega o dinheiro, fica o cliente cobrando. Infelizmente, essas pessoas existem, né? Independe da profissão, independe do que a pessoa faz da vida, né? É um problema de caráter da pessoa. Essas pessoas existem e prejudicam tanto o advogado como tem advogado que prejudica o cliente. Então, o destacamento dos honorários contratuais é uma boa prática para proteger ambos. Por quê? Você coloca lá no contrato uma cláusula de destacamento dos honorários contratuais e o próprio juiz, o próprio judiciário vai calcular qual é a parte do cliente, qual é a parte do advogado e vai sair uma ordem de pagamento separado para cada um. Então, vai cair lá nesse nosso exemplo, né, 300 mil. Então, vai sair 210 mil, só quem pode sacar é o próprio cliente e 90 mil, só quem pode sacar é o próprio advogado, tá certo? Assim fica todo mundo resguardado em relação aos seus direitos ali naquela relação é, de contrato, né, de processo em que o profissional está prestando um serviço para a pessoa e ela deve ser o mais transparente possível, ela deve garantir que a pessoa vai receber a sua parte e como também o cliente deve garantir que o advogado vai receber os seus honorários, tá certo? Então, isso era só um parêntese aqui, né? Envolve a questão de contratos, envolve a questão de procuração, não é o nosso tema principal, mas como a gente está abordando o ponto em que as empresas garantem os honorários contratuais, né? Então, eu fiz esse parênteses, tá certo? Então, só recapitulando, você pode vender o seu precatório, provavelmente você vai ter um deságio. Pelo que eu já vi aqui do mercado, varia entre 10% e 20%, dependendo do valor do precatório, dependendo de como que está a fila, de quanto tempo se estima que vai demorar ainda para você receber esse precatório, dependendo de quem é o ente que está devendo, né, se é o Estado, município, União, Distrito Federal, se é alguma autarquia, qual é a natureza, se é tributária, se é previdenciária, então tudo isso vai variar. E do lado da pessoa que está vendendo, é uma avaliação, né, de oportunidade, se para ela vale a pena comprar ou não. Esses dois pontos são iniciais aqui para a gente entender um pouco de como que é essa relação, tá certo? Breno, por que que as pessoas compram o precatório? Não é bem o nosso tempo, o tema, mas para resumir a história, algumas pessoas compram como investimento, né? Um ponto importante, por exemplo, eu comprei o precatório lá de 300 mil por 200 mil, certo? Por 250 mil. Eu tenho aí 50 mil de gordura, certo? Então, eu estou pagando 200 mil, esse dinheiro não vai me fazer falta agora, né? Eu tô comprando justamente porque eu quero investir. Então, simplesmente no ato da compra, eu já ganhei 50 mil. E, além disso, né, esse precatório ele também vai sofrendo atualização. Então, veja, de repente, dependendo de quanto tempo for demorar ainda para receber esse precatório, eu vou receber lá 320 mil, 330 mil. Então, veja, numa compra de 250 mil, eu ganhei 70 mil, ganhei 80 mil. Isso é bastante vantajoso. Outras situações, né, algumas pessoas compram para fazer abatimento tributário, né? Por exemplo, a pessoa
ela é dona de uma empresa, ou a própria empresa, né, e está devendo ali tributos federais, ela está devendo 300 mil de tributos federais. E aí ela compra por 250 mil um precatório federal. Então, veja, ela comprou por 250 mil e vai conseguir fazer o abatimento em uma dívida de 300 mil. Então, é muito vantajoso. Pelo que eu já vi, essas são as situações mais comuns que levam as pessoas a comprar os precatórios, tá certo? Ou é investimento, ou para utilizar para bater em dívidas com o FIIs. Então, vamos lá. Cuidados que você precisa ter na hora de vender o seu precatório. O primeiro deles é só aceitar o pagamento à vista. Não aceita esse pagamento parcelado e nem para um momento futuro. Por qual motivo? Depois que você cedeu o seu precatório, né, que foi tudo registrado, você já cedeu o seu precatório, isso vira uma obrigação de pagar, tá certo? É assim que a gente chama tecnicamente, é uma obrigação de pagar. Se essa pessoa ela não pagar, você vai ter que entrar com uma ação de execução para poder, ou com ação de cobrança, né, dependendo de como tiver constituído ali o seu título, você vai ter que entrar com ação de cobrança ou de execução para conseguir receber o seu dinheiro, se essa empresa ou se essa pessoa não fizer o pagamento correto na data estipulada ou conforme as parcelas estipuladas. Então, é interessante que você receba o pagamento à vista no ato da contratação. Tá? Então, no ato de assinatura do contrato, você já recebe o seu pagamento. Evita ter dores de cabeça, né, de ter que ficar correndo atrás da pessoa e de eventualmente ter que entrar com uma nova ação judicial para conseguir receber o que tem direito. Veja, você já abriu mão de parte do que tinha direito e agora ainda vai ter que entrar com a nova ação judicial cobrando o que lhe é devido. E muito provavelmente vai pagar honorários advocatícios mais uma vez, tá certo? Até porque as empresas que compram esses precatórios, eles compram valores mais altos. Não interessa comprar um precatório de 20 mil, de 10 mil, 20 mil, muitas vezes não interessa. Eu já vi empresas aqui que trabalham a partir de 100 mil reais. Então, um processo nesse valor, você vai ter que contratar um advogado para poder lhe representar. Aí você já abriu mão de uma parte, né? Já abriu mão ali do deságio e agora vai ter que pagar novamente um advogado para poder cobrar dessa empresa que está lhe devendo. Então, pagamento somente à vista, com o pagamento na hora da assinatura do contrato, tá bom? Um segundo ponto que pode ser aí interessante. Eu aconselharia, né, negociar com a empresa ou com a pessoa que está comprando a, uma cláusula que obrigue a pessoa a apresentar o comprovante de pagamento como condição para a cessão definitiva. Ou seja, só possibilita que o juiz reconheça a cessão do precatório, que o tribunal só reconheça a cessão do precatório, se o comprador apresentar junto um comprovante de pagamento, tá bom? É uma barreira maior aí para evitar de que a pessoa ela não te pague e tente fazer a transferência do precatório, né? Que ela consiga ter a cessão do precatório e aí você vai ter que entrar naquela situação. Então, se a pessoa for obrigada a apresentar o comprovante de pagamento, você tem uma situação bem mais tranquila na hora de fazer a cessão, né? É uma garantia de que só vai ocorrer a cessão se o pagamento já estiver na sua conta, tá certo? É, essa cláusula procura informações sobre quem está comprando. Então, avalie o nome da empresa, avalie o CNPJ, veja se ela tem site, se ela tem uma sede, quem são os sócios dessa empresa, tá bom? Se tem as informações ali do endereço, onde você pode encontrar essas pessoas, se você pode encontrar quem são os sócios, qual o endereço desses sócios, tá? Porque, como eu falei, se você precisar entrar com uma ação contra uma empresa dessas, você tem como localizar. Agora, imagina a situação, você cedeu o seu precatório, foi feita a cessão dentro do processo, a empresa não te pagou e você não sabe sequer onde localizar essa empresa ou onde localizar os sócios da empresa. Olha só como que ficou difícil a sua situação, tá bom? Então, pesquise quem é a empresa. O mais importante
né? Quer dizer, não é o mais importante, é um dos mais importantes. Todas as informações que eu estou passando hoje são de extrema importância para que você não tenha um prejuízo realmente grande, né? E que uma coisa que deveria ser vantajosa para você vire um desastre na sua vida e você fique a ver navios. Você não vai receber nem do precatório e nem da empresa. Então, investigue quem é a empresa. Verifique e-mail, telefone, contato, veja o CNPJ, veja quem são os sócios. Pesquise se essa empresa tem algum processo judicial contra ela em razão de cobrança, né, de precatório que ela não tenha pago, que ela comprou e não pagou. Então, faça toda uma investigação sobre quem é essa empresa, tá certo? E priorize também empresas que têm capital próprio. Dois pontos muito importantes se a empresa tem capital próprio. Primeiro, se ela tem capital próprio, em uma eventual execução, você tem o que cobrar, né? Porque também não adianta você ganhar o processo e não ter onde executar e onde conseguir o retorno financeiro aí desse ganho de causa, né? Eu sempre falo aqui no escritório, uma coisa é ganhar o processo, outra coisa é você receber. Então, não adianta, se a empresa não tem capital, você ganhar o processo porque ela não vai te pagar, tá certo? E no Brasil não existe mais prisão por dívida, salvo, né, se for uma situação que você comprove uma fraude, algo desse tipo, né? E aí vai ter um processo na esfera penal. Mas, em razão exclusivamente da dívida civil, a pessoa não vai presa mais, né? Salvo situações de alimentos, mas aí é outra conversa. Então, não existe mais prisão civil, a pessoa não vai ser presa, ela não vai lhe pagar e você vai ficar no prejuízo. Outra situação muito comum é, na hora do pagamento, a empresa ela não tem o dinheiro, então ela vai buscar pessoas investidoras. Então, na verdade, essa empresa ela não compra o precatório, ela faz uma intermediação da compra do precatório. E aí pode ser que ela demore para fazer o seu pagamento. E isso você vê que termina sendo um ciclo, né? A gente volta lá para a primeira dica. O pagamento tem que ser à vista no ato da contratação, no ato da assinatura do contrato. Então, essa dica aqui, ela casa esse cuidado, né? Ele casa lá com o primeiro que a gente elencou, que é de receber o pagamento à vista. Então, a empresa que vai comprar, ela tem que ter o capital financeiro, né? Tem que ter o dinheiro suficiente para realizar essa compra, porque senão, na verdade, ela só está intermediando a compra, tá bom? Peça referências também, busque saber se você tem algum conhecido que já contratou com essa empresa, né? Volta aqui para a questão da pesquisa em relação a quem é essa empresa, quem são os sócios, né? Buscar saber com quem ela já fez negócio, se as pessoas realmente receberam, então tomar todo esse cuidado aí. Cuidado com empréstimos, tá certo? Existem empresas que, na verdade, ela não compra o seu precatório. Ela faz um empréstimo e usa como garantia o precatório, tá? E aí você pode terminar tendo prejuízo grande se tiver qualquer problema com esse precatório, se tiver problema com a data de liberação do precatório, se tiver problema com a desconstituição desse precatório. Então, muita atenção com empréstimos, leia atentamente o contrato, tá bom? Fuja de burocracia excessiva, a pessoa ficar pedindo um monte de certidão, um monte de documento que não tenha necessidade, que faça você ter gastos. Veja, você já está atrás de vender o precatório porque você quer receber o seu dinheiro de forma mais rápida. Aí não faz sentido ficarem te cobrando um monte de documentação, ficarem criando empecilho e fazendo você ter gastos desnecessários, tá certo? Então, atenção aí com a burocracia. Evite também contratos prévios, tá certo? São duas armadilhas aí. Essa da questão do empréstimo e o contrato prévio também pode ser uma grande armadilha. De repente, existe uma cláusula lá falando que você, se você desistir da venda, ou, se por qualquer motivo a venda não for realizada, você vai pagar uma multa, você vai pagar um sinal. Então, muito cuidado com essa questão de contrato prévio. O ideal é que tudo seja resolvido na base da negociação e, ao final, quando tiver tudo é,
tiver um consenso, né, em relação a tudo, como é que vai ser a forma de pagamento, como é que vai ser a sessão, como é que vai ser o contrato, aí sim você assina o contrato de forma definitiva, sem um pré-contrato, que pode ter alguma cláusula escondida impondo alguma penalidade caso o negócio não se concretize. Então, muita atenção com essa questão de pré-contrato, tá bom? E cuidado com as fraudes, né? O banco, ele não te liga oferecendo comprar o seu crédito, muito menos te exigindo um pagamento prévio, tá certo? Então, os bancos que cuidam aqui dos precatórios, Banco da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, eles nunca vão te ligar, pelo menos eu desconheço esse tipo de procedimento, em que o banco liga dizendo que vai comprar o seu precatório, tá bom? Seria até um pouquinho complicado. Ele administra, né, o recurso do precatório, ele recebe o precatório ali e ele também compra. Então, seria um pouco complicado isso, eu realmente desconheço. Se você tiver alguma informação, né, em relação à compra de precatórios pelo Banco do Brasil e da Caixa, ou informação oficial, né, verídica, deixe aqui nos comentários para que a gente possa ficar sabendo, tá certo? Mas eu desconheço. Então, o banco ele não vai te ligar, tá? Ele não vai dizer, ó, deposita aqui R$ 1.000 para a taxa administrativa que eu vou comprar o teu precatório. Deposita R$ 1.000 que amanhã ou daqui a 2 dias vai cair 200 mil na tua conta. Não existe isso, tá bom? Isso é fraude. Quem faz esse tipo de operação utiliza o nome dos bancos e aplica um golpe. Ele pega o teu dinheiro e simplesmente some, tá bom? Então, atenção, certo? É um tema muito sério, requer muita cautela aqui na hora de vender o seu precatório para não virar uma grande dor de cabeça. E essas são as minhas dicas aqui dos cuidados que você deve tomar na hora de vender o seu precatório, tá certo? Então vamos fazer um review aqui, vamos recapitular tudo. Primeiro, você pode sim vender o seu precatório e provavelmente vai ter um deságio, tá bom? Você precisa comunicar ao seu advogado e o seu advogado não precisa autorizar. É simplesmente necessário que você garanta que os honorários contratuais serão pagos, tá bom? Normalmente as empresas que compram o precatório, elas já tomam esse cuidado de preservar a parte do advogado, garantindo o pagamento antecipado para o advogado, ou comprando a parte do advogado também, e também com deságio, ou simplesmente destacando os honorários para que o advogado receba lá quando sair a verba no processo, né? Quando sair o pagamento do precatório, tá bom? As pessoas que compram, normalmente, elas querem fazer ou investimento, ou estão comprando para fazer abatimento em débitos fiscais, né? Débitos com a fazenda, tá certo? Cuidados que você deve tomar: priorizar o pagamento à vista, cláusula para que a sessão só ocorra com a apresentação do comprovante de pagamento. Procure se informar quem são os sócios, quem é essa empresa, CNPJ, histórico de contratação, quem são os clientes, tá bom? Priorize empresas com capital próprio, ou seja, não são empresas que estão intermediando a contratação, elas mesmas estão comprando, ainda que depois elas vendam para outra pessoa, mas essa empresa é quem realmente está comprando e ela tem capital para garantir tanto o pagamento quanto para garantir uma eventual cobrança que você precisa fazer e também para garantir o pagamento à vista, né? Ela não vai ficar te enrolando no pagamento. Fuja da burocracia, evite contratos prévios e cuidado com as fraudes. Os bancos eles não vão te ligar pedindo para você fazer um depósito para depois eles liberarem o seu pagamento, tá bom? Então, era isso. Se você ficou com dúvidas, deixa nos comentários. Se tem alguma sugestão de pauta, de conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente volta a gravar novos vídeos, tá bom? Agora que você já é inscrito aqui no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo, tá bom? Com certeza você vai ajudar alguém. Manda aí no WhatsApp, manda no Facebook, tá? E dá o joinha para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante. Com certeza você vai ajudar outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.